O relógio de carrilhão na sala de jantar dos meus pais sempre foi barulhento demais. Naquela noite, era o único som, batendo contra o silêncio como um punho em uma porta trancada. Sentei-me à cabeceira da mesa, o que foi o primeiro erro, porque aquele lugar pertencia à minha mãe. Ela sentava-se à minha esquerda, sua mandíbula mastigando o nada, o seu assado de panela esfriando entre nós. As mãos do meu pai estavam espalmadas sobre a mesa, pressionadas com força, do jeito que se pressiona algo que se tem medo que se mova. O rímel da minha irmã, Ágata, desenhara 2 rios escuros sob seus olhos, e ela não os limpara. O pingente do meu capelo de formatura roçava minha bochecha cada vez que eu virava a cabeça. Sobre a mesa, à minha frente, um caderno de composição verde, aberto em uma página coberta de equações e uma pilha de documentos jurídicos com o logotipo de um escritório de advocacia do qual nenhum deles jamais ouvira falar. 6 semanas antes, eu era a filha de ninguém. Pelo menos, não de uma forma que contasse. Eu deixara de ser isso há muito tempo, quando a distância entre a casa dos meus pais em Belo Horizonte e o meu apartamento em São Paulo tornou-se mais do que geografia. Tornou-se uma política. Meu nome é Yolanda Cavalcante e eu me formei na faculdade 4 anos antes daquele jantar. Ninguém foi. Na manhã em que o acordo de licenciamento foi fechado, São Paulo fazia o que São Paulo faz, que é chover de lado contra janelas que nunca secam totalmente. Eu tinha 3 monitores ligados, cada um exibindo uma camada diferente do algoritmo de compressão que passei 4 anos refinando. Meu apartamento era o tipo de lugar onde uma pessoa vive quando passa a maior parte do tempo dentro da própria cabeça. Um sofá, uma caneca, uma mesa de trabalho em pé e uma prateleira onde as coisas iam para serem ignoradas. Naquela prateleira, espremida entre o manual de um roteador e uma caixa de discos rígidos de backup, estava uma caixa de papelão que eu nunca abrira. Dentro dela, havia um capelo. Meu telefone vibrou. Ricardo Fontes, VP de Infraestrutura da Global Tech. Atendi no segundo toque. Yolanda, está feito. O jurídico assinou esta manhã. R. Archewu, I am. Pariu. The so, I know. Vou. Bibau. Au. I am. One. Onezing. Odaz. One. Yuan. One. This is. Odub. Len. Braigut. Seven. Se. And. One. W. One. As one. Mosen. CZ. One. This is one. Mantu. Arya. Hand. Aruzo. Aro. Wanzili. Olu. Olu. O. One. Held. WW. R. Two. IS. End. RD. I'm. Asdobut. Lowell. Indo. Da. Se. Dashin. I. Mino. And. Ind. W. None. One. This is Oda. One Ives. Levenso. Se. 2-1. IT. The so. Made us. Who. Lord. Odo. Mose. 1. In. Inzavend. This. Per 1. 2-8. Dode. IME. Inezi. Buddy. This is. Ves. 2. Alubur. Rod. 1. Summon. I do. W. R. Obre. Over. Medi. R. Ovga. Lim. R. Laudu. Arden. W1. Vor. Ozering. Orizi. Port. IB. Isasas. Blank. 12. Oluv. WW. Ud. IB. Olisam. How is. Abli. It. 1. Oblikes. Oblang. Double ovary. 2-4. All-one. Refor. Thesis. Lua. W. Ib. Obling. Endu. Vor. Ins. 1 heavens. Endish. Ov. Ov. Meansare. Ona. I. Dozero. Mornia. 70. Shizingbo. Overs. 6 and 0. 1. Minya. W. I am. Ibs. W. Number do. Esbai. I. Hand. Amins. Arusi. Ardubat.
Raben, Did, W, Ieps, Lubao, Awos, End of 2, W, V, Ovregon, N0, 1, Horrend, Howrend, Obli, Vir, Honorable, Librevise, Undubly, Mosi, Ibras, W, Well, 25 milhão, O, Sporm, E, S, Listen, C, C, Buidja, A exclusiva, M, A, O, Nimodetre, I, Sanos Comop, C, C, Ori, O, Esderenova, C, C, Aurau, E, O, Voc, E, construiu algo que ninguém, E, R, MIs conseguiu, Parab, E, Raberzi, NS. Obrigada, eu disse, e coloquei o telefone na mesa. A chuva continuava batendo na janela. R, 300 milhões por ano. Mais do que a casa dos meus pais valia, 60 vezes mais. R, 75 milhões, já estavam depositados em uma conta de corretagem referentes ao pagamento antecipado. Minha mãe me disse uma vez que eu não passaria de uma secretária. O extrato bancário discordava. Eu não tinha ninguém para ligar. Essa última parte não era inteiramente verdade. Liguei para Valéria. Valéria Cates fora minha colega de quarto na universidade, em uma época em que eu mal conseguia ler um parágrafo sem que as letras se rearranjassem na página. Ela lia meus livros didáticos em voz alta enquanto eu programava, sua voz ecoando pelo dormitório à meia-noite, traduzindo palavras que meu cérebro embaralhava em sequências que meus ouvidos podiam guardar. Em troca, eu a ajudei a sobreviver às aulas de estatística. Ela era uma advogada de startups agora, afiada e cautelosa, e a coisa mais próxima de uma família que eu tinha e que não compartilhava o meu sobrenome. 25 milhões por mês, disse ela, e pude ouvir sua cadeira ranger enquanto ela se inclinava para trás. Yolanda, significa que seu protocolo de compressão vai gerenciar o roteamento de dados de 23% do tráfego de internet do país. Significa que estou rica. Diga a outra coisa. Você está rica. Agora conte aos seus pais. O apartamento ficou silencioso, exceto pela chuva. Peguei meu café. Estava frio. Estava frio há 2 horas. Eles não entenderiam o que isso significa, eu disse. Ou você tem medo de que eles ainda não se importem. Valéria tinha o talento de encontrar a frase estrutural em qualquer conversa e dizer, lá em voz alta, antes que qualquer um estivesse pronto para o peso. Mudei de assunto. Ela deixou. Essa era outra coisa em que Valéria era boa. Saber quando pressionar e quando recuar para deixar o silêncio trabalhar. Eu não falava com meus pais há 8 meses. O último contato fora um SMS da minha mãe em janeiro. Agatha conseguiu a sociedade na Deloitte. Achei que você gostaria de saber. Olhei para a tela por 30 segundos, digitei e apaguei 3 respostas e guardei o telefone numa gaveta. Em setembro, a gaveta já era uma metáfora que eu estava cansada demais para desempacotar. Para entender o jantar, é preciso entender a formatura. 4 anos antes do acordo, dirigi 4 horas de Belo Horizonte até o campus da Universidade Federal, onde terminei o curso de Ciência da Computação. Levei 6 anos para me formar porque trabalhei em tempo integral durante todo o percurso, escrevendo código para uma empresa de logística durante o dia e fazendo aulas noturnas que terminavam às 22h30. Dirigia para casa no escuro com os olhos ardendo de fadiga de tela, a mente ainda processando as gravações das aulas, porque lê-las levaria o triplo do tempo. 6 anos para um curso de 4. Eu tinha 24 anos e estava orgulhosa de mim mesma de uma forma para a qual não tinha vocabulário o que era apropriado, já que o vocabulário sempre fora a parte da linguagem que trabalhava contra mim. Reservei 2 lugares, fila 14, lado esquerdo, perto do corredor, para que meu pai não tivesse que se espremer por ninguém com seu joelho operado. Avisei a data para minha mãe 3 vezes. Enviei os detalhes por mensagem. Enviei o mapa do estacionamento com a entrada acessível destacada em amarelo. A cerimônia começou às 19h. Às 19h15, os assentos ainda estavam vazios. Às 19h30, uma mulher que eu não conhecia sentou-se em um deles e sorriu para mim, pedindo desculpas. Eu sorri de volta. Fiquei sentada o resto da cerimônia com as mãos cruzadas no colo e o telefone no silencioso.
Quando meu nome foi chamado, atravessei o palco com a mesma expressão que usava desde os 8 anos, agradável, contida, um rosto projetado para não revelar nada. Os aplausos foram educados, genéricos, o som de estranhos batendo palmas para alguém que esqueceriam no próximo nome. Depois, fiquei no estacionamento sob o mormaço, minha beca úmida de suor e o capelo ainda na cabeça, e liguei para minha mãe. Ela atendeu no quarto toque. Eu ouvia barulho de talheres ao fundo, vozes, Ágata rindo de algo que parecia vir de um mundo, que girava em um relógio completamente diferente. Estamos no jantar de comemoração da promoção da Ágata, disse minha mãe. Você sabe como é. Eu me formei hoje, mãe. Uma pausa. O som dos talheres diminuiu, como se ela tivesse ido para outro cômodo. Quando falou novamente, sua voz tinha aquela modulação cuidadosa que usava para explicar algo óbvio. Filha, é um diploma de uma universidade pública comum. A Ágata tem o MBA da FGV. Não vamos transformar isso em algo maior do que realmente é. Fiquei sentada no carro por 45 minutos depois daquela ligação. O campus esvaziou ao meu redor. Famílias com balões passavam, rindo, tirando fotos. Uma garota de vestido branco correu para o pai, e ele atirou do chão. O capelo voltou para a caixa. A caixa foi para a prateleira quando cheguei em casa. Nunca se moveu. Não por 4 anos. Até a noite em que a abri em um hotel em Belo Horizonte e o papelão estalou como algo que estivesse acordando. A ligação que mudou tudo veio em uma terça-feira de setembro. Um jornalista de tecnologia de um portal de médio porte escreveu uma matéria sobre o novo contrato da Global Tech. O acordo em si era notícia. O que o tornava incomum era o fato de o licenciador ser um indivíduo único, não uma empresa ou laboratório. O jornalista encontrou meu nome, minha foto de um painel de conferência de 2 anos atrás, onde eu estava atrás de um pódio com as mãos nos bolsos. O artigo incluía o valor do contrato. O texto viralizou nos círculos de tecnologia, caiu no LinkedIn e na tarde de quarta-feira, minha mãe o tinha visto. Meu telefone tocou às 18h40 e 7 um DDD 30 e um que eu não via há 8 meses. Yolanda. A voz da minha mãe estava quente, não em sua temperatura habitual, que oscilava entre o morno e o clínico. Era a voz que ela usava quando eu tinha 12 anos, e ela queria que eu descesse para cumprimentar as amigas do clube de leitura. Doce, performática. Precisamos conversar. Reunião de família amanhã aqui em casa. Você pode vir? Eu moro em São Paulo, mãe. Quinta, então. Sexta, no máximo. Isso é importante, Yolanda. Família. Ela disse a palavra família como se fosse uma senha capaz de abrir qualquer porta. Na minha experiência, as portas que ela abria tendiam a levar às salas onde se esperava que eu pagasse por algo. Vou pensar, eu disse. Não pense muito. A Ágata vem. Vamos todos nos reunir, como nos velhos tempos. Velhos tempos. Quando os velhos tempos significavam eu cozinhando enquanto a Ágata abria presentes na sala. Quando significavam natais onde meus presentes eram práticos e os da Ágata eram aspiracionais. Quando significavam a parede de fotos crescendo com as conquistas dela e a minha sessão permanecendo vazia, um pedaço de tinta bege que combinava tão perfeitamente com o resto da casa que ninguém jamais adivinharia que algo faltava. Reservei o voo naquela noite, mas antes liguei para Valéria. Quando foi a última vez que sua mãe te ligou sem querer algo? Valéria perguntou. Percorri meu histórico de chamadas, mês a mês, através do vazio. A resposta era, nunca. Cada ligação na última década tinha um pedido embutido. Vir para o aniversário da Ágata, trazer um prato para a Páscoa, enviar dinheiro para o conserto do telhado, porque o marido da Ágata estava entre empregos. Nunca apenas conversar. Nunca uma ligação numa terça à noite começando com como você está e sendo sincera. Ela viu a matéria, eu disse. Com certeza. Eu quero ir. Valéria ficou em silêncio por 3 segundos. Então vá. Mas vá como a pessoa que construiu esse algoritmo, não como a garota que ficou sentada no estacionamento. Depois de desligarmos, fui até a prateleira e peguei a caixa. A fita estava velha e estalou quando a puxei. O capelo estava lá, azul marinho, um pouco empoeirado. Coloquei-o sobre a bancada da cozinha e o observei por um longo tempo. Do jeito que se olha para algo que se carregou por anos sem nunca tocar um objeto que não pesa nada nas mãos, mas que foi pesado no peito por 4 anos. Na manhã seguinte, eu estava no escritório da Valéria.
Ela já estava em modo advogada. Tinha um bloco de notas cheio de perguntas. Vamos falar sobre sua exposição. Quem sabe da sua situação financeira? Você, eu, meu contador e o pessoal da Global Tech. Agora, aparentemente, a internet. Seus pais não têm direito legal sobre sua renda. Você tem 28 anos. É solteira, sem dependentes. Mas quero ser cuidadosa. Ela deslizou um documento pela mesa. Um NDA, acordo de confidencialidade, padrão. Se eles quiserem se envolver na sua vida financeira em qualquer capacidade, eles assinam isso primeiro. Isso te protege de acordos verbais ou de quem vem alegar depois que uma conversa de jantar constituiu um contrato. Coloquei o documento na bolsa sem ler. Parecia exagero na época, como levar um guarda-chuva para o deserto. Mais uma coisa, disse Valéria, sua voz baixando para o tom que reservava para descobertas graves. A consultoria da sua irmã, a Harwick Strategic. Puxei os registros e não há faturamento há 9 meses. 2 funcionários pediram demissão e há uma saída de R e Wu 1-2 End of Doma This Vor Part 12 Moan How 1 I Or How 1 Mine 7 I won Land 1 versus 11 and ins PC 0 2 set Obling Easy IB Alu Isis Avru Vis 1 Inzabi A 0 and Parbling Vive 2 ID It 1 Lency Ins Enso 11 Mine Obrick Endo IV Number 6 Sixdar W Osend 1 2 11 Awliu Olive 240 End WW Idusalve Awi Jasso or Lo Arbali 1 Losan Azi W4 1 Hingreek How does 1 Bections IZ in 1 W 1 Orem Paru Loba 0 Azu and for Arazi 1 1 11 I2 OB Sequote 149 IEP Avru Insaz Bri W 1 RB End of 4 Obling 1 2 O C Buddy By Number O Numbers history On Isis Lubu IU Av IP Itch Ozit 1 Libu Vive On Sex Dubias 27 It Desis Omen R Abrie Wilver Alu 12 I 2 Abi RD Hanuo 1 1 Huse Aru W 1 Iblink I 5.000 A Unos registros de outros pedaços afam Ars Lia que mapeia transfer Inicias trimestrais Ela virou o laptop para mim Seus pais O financiando a empresada Ers Gothoch 2 anos 5 milhão do dinheiro do seu avô. A fase ruim da Agatha custara mais do que toda a minha educação universitária, incluindo os anos extras de escola noturna, as dívidas que paguei trabalhando de madrugada e cada refeição que pulei, porque os livros custavam mais que as compras. Guardei aquele número no mesmo lugar onde arquivava dados silenciosamente para recuperação posterior. Enquanto arrumava as malas para Belo Horizonte, encontrei o caderno de composição verde em uma caixa de coisas velhas. A capa estava macia pelos anos de manuseio. Dentro, equações, diagramas desenhados a lápis e, na primeira página, uma inscrição que não era minha. A letra do meu pai, miúda e rápida, para Yolanda, que vê as coisas de um jeito diferente. Ele me dera aquele caderno quando eu tinha 12 anos. Naquela época, meus pais já tinham decidido que eu era a lenta. As evidências eram consistentes para os padrões deles. Eu não conseguia ler em voz alta sem tropeçar. Não conseguia soletrar palavras básicas.
Não acompanhava a Agatha. Ninguém usou a palavra dislexia, até que um orientador da faculdade sugeriu um teste quando eu tinha 20 anos. Até lá, minha mãe já tinha escrito a narrativa oficial da família. Agatha era a inteligente e Yolanda era a outra. A narrativa era limpa, eficiente e completamente errada. Mas corrigi-la exigiria o tipo de atenção que meus pais reservavam exclusivamente para a primogênita. Mas meu pai, nas manhãs de sábado, me levava a uma padaria no bairro Floresta e montava seu velho notebook em uma mesa perto da janela. Ele me ensinou Basic, depois Python, depois os fundamentos das estruturas de dados. Ele nunca explicou o porquê. Nunca chamou de terapia ou reforço. Ele apenas aparecia todo sábado com um notebook e 2 pães de queijo e uma paciência que nunca demonstrava em qualquer outro momento da semana. O caderno servia para escrever as ideias que eu não conseguia dizer em voz alta. Aquelas que se moviam rápido demais para minha boca alcançar. Cada linha do meu algoritmo de compressão começou naquele caderno. E Yolanda? Valéria estava no FaceTime quando eu mostrei. O que é isso? Eu contei a ela. Existe uma única foto sua naquela casa. Ela perguntou. Pousei o caderno com cuidado, do jeito que se pousa algo que pode quebrar se bater na superfície errada. Não. A expressão de Valéria mudou por um segundo, um aperto nos olhos, que surgia sempre que nossas conversas esbarravam no que ela carregava. Sua família não falava com ela há 6 anos, desde que ela escolhera o direito em vez de gerenciar a padaria da família no interior. A mãe dela ainda fazia o molho de domingo. Valéria ainda sentia o cheiro de farinha no sono às vezes. Pelo menos você vai, disse ela. Belo Horizonte em outubro cheirava como sempre. O asfalto quente, o cheiro de chuva iminente, o café sendo coado em algum lugar. Aluguei um carro no aeroporto e passei pela casa dos meus pais sem parar. Pela janela frontal visível da rua estava a parede de fotos. Eu poderia desenhar, lá de memória, o diploma da Agatha centralizado na altura dos olhos, o retrato de casamento dela, sua medalha de maratona, uma foto de família de algum Natal onde todos usavam camisas combinando, inclusive eu, embora eu estivesse na beira do enquadramento, meio cortada pela moldura. Nada mais meu. Nem um boletim, nem uma foto de formatura. A parede contava a história que minha mãe escolhera contar, e eu não era uma personagem nela. Dirigi até o quarteirão onde ficava a padaria. Agora era um estúdio de pilates, a fachada rearranjada. A janela onde meu pai e eu sentávamos fora, substituída por um vidro temperado moderno. Meu pai chegava primeiro, preparava tudo, e o pão de queijo já estava na mesa quando eu chegava. Ele nunca levava trabalho, nunca checava o telefone. Por 3 horas todo sábado, eu tinha sua atenção completa, um recurso tão raro naquela casa que eu catalogava cada instância como um cientista documenta uma espécie ameaçada. Em um café próximo, abri meu laptop e puxei os registros públicos da Harwick Strategic Consulting. Os números confirmavam o que Valéria encontrara. 12 transferências do Harwick Family Trust, totalizando R$ 1.540.000,00 ao longo de 24 meses. O fundo fora estabelecido pelo meu avô, Wagner Cavalcante, um homem que geriu uma gráfica por 40 anos e colocou os lucros em um fundo destinado à educação e progresso dos descendentes Cavalcante. Minha educação, meu progresso, nunca haviam retirado um único centavo daquele fundo, nem quando eu trabalhava no turno da noite para pagar a mensalidade, nem quando eu comia macarrão instantâneo 3 vezes por dia. Quando perguntei à minha mãe, uma vez se havia algum dinheiro da família para a faculdade, ela disse, aquele é o fundo de reserva da Agatha e Yolanda. Ela é quem tem o futuro acadêmico. 6 anos de curso noturno e horas extras, e o fundo que meu avô criou para ajudar descendentes como eu fora drenado, para manter viva a empresa da Agatha, enquanto ela não produzia receita. A ironia era estrutural. O dinheiro destinado à educação financiara uma empresa que falia porque sua fundadora fora educada, além de sua competência por um sistema que valorizava credenciais sobre capacidade. Agatha tinha o MBA. Eu tinha o algoritmo. O fundo investira no ativo errado. O café que pedi ficou intocado até esfriar. Olhei para os números na tela e fiz a matemática como sempre fazia, automática e compulsivamente. R, I, W, a blank, 1, I,
Number 1. Oblique. Aidu, T0, Aubi, Jiu1, Aroslish, Saim, 34, Wanseng, Al, O, Ari, Aibo, Saman, Ali, 5 milho, Ei, o dividido pelos R, 2.500 que eu ganhava por mês no meu primeiro emprego. Eram 600 meses de trabalho. Quase 50 anos do meu esforço gasto na fase ruim da Ágata. Fechei o laptop e observei o trânsito da cidade sumir sob a luz do fim de tarde. Naquela noite, no meu quarto de hotel, meu telefone tocou. O identificador dizia: pai. Sua voz era baixa, do jeito que ficava quando ele ligava da garagem para que a Teresa não o ouvisse. E Yolanda: eu vi a matéria. Queria te ligar antes de amanhã. Tudo bem. Eu sempre soube que você era inteligente, filha. Sempre soube. Meu peito fez algo complicado. Um aperto que poderia ser raiva ou gratidão. E o fato de eu não conseguir separar os dois era seu próprio tipo de dado. Era o que eu vinha esperando. Exatamente aquela frase daquela pessoa exata. 6 palavras. E cada uma delas pousou precisamente onde fora mirado. Sobre a reunião de amanhã, ele continuou, e o calor em sua voz recalibrou levemente, assumindo uma nota de propósito. Sua mãe tem algumas ideias de como você poderia ajudar o negócio da Ágata. Ela anda estressada com isso. Acho que se você ouvisse o plano, poderia unir a família. Seria bom para todos. O aperto no meu peito soltou, mas não na direção do alívio. Ele não estava ligando para me reconhecer. Estava apenas suavizando a pista para que o avião da Teresa pudesse pousar sem turbulência. O calor na voz era genuíno, o que tornava tudo pior, porque calor genuíno usado a serviço da agenda de outra pessoa é um tipo específico de traição. Estarei lá, eu disse, e desliguei. Sentei na beira da cama do hotel e olhei para minha bolsa onde o NDA estava. A razão pela qual Valéria insistira nele não era mais abstrata. Estava no meu log de chamadas, usando a voz do meu pai. Enviei uma mensagem para Valéria. Wagner ligou. Ele está fazendo o trabalho de campo para a Teresa. A reunião é sobre a empresa da Ágata. Ela respondeu em 12 segundos. Obviamente. Você ainda vai? Vou. Então lembre-se, você não deve a eles uma performance. Você deve a si mesma a verdade. Todo o resto é opcional. Coloquei o telefone no criado mudo e encarei o teto. O quarto de hotel era bege, agressivamente neutro, um espaço projetado para não pertencer a ninguém. Passei a maior parte da minha vida em espaços assim, quartos temporários. Apartamentos que nunca decorei, porque decorar implicava acreditar que eu merecia ficar em algum lugar. O caderno verde estava na mesa. Abri em uma página aleatória e encontrei um diagrama que desenhei aos 14 anos. Um fluxograma rudimentar para ordenar dados. As setas eram desiguais, os quadrados tortos, e na margem escrevi para mim mesma, em letras maiúsculas: faça mais rápido. 14 anos, sentada numa padaria com pão de queijo, tentando fazer algo mais rápido. O algoritmo de compressão pelo qual a Global Tech estava pagando centenas de milhões de reais começou com aquele impulso. Faça mais rápido, faça menor, guarde apenas o que importa, descarte o resto. Minha metodologia inteira nascera da necessidade de uma criança de 12 anos de reduzir o ruído para que o sinal passasse. A dislexia me ensinou isso. A paciência do meu pai me deu as ferramentas. O desprezo da minha mãe forneceu o combustível. Na manhã seguinte, o telefone tocou a CT. Ágata. A mãe me contou sobre o seu contrato. Sua voz estava tensa. A tensão específica de quem foi treinada para demonstrar vulnerabilidade. Estou feliz por você, Yolanda. De verdade. Mas preciso te pedir uma coisa. Esperei. O ar-condicionado zumbia. O som de uma máquina que não se importa com o que acontece no quarto. Minha empresa está passando por uma fase difícil. Mamãe e papai ajudaram, mas eles chegaram no limite. R1, 5 milhões investido, e o fôlego ainda é curto. Ela pausou, e eu podia ouvir sua respiração rápida. A assinatura respiratória de uma confissão ensaiada. Se você pudesse investir não dar, investir mudaria tudo para nós. Você poderia ser sócia, 40% de participação. 40% de quê? Seus registros públicos não mostram faturamento há 9 meses. Silêncio. Então você puxou meus registros. Eles são públicos, Ágata. Outro silêncio. Mais longo.
E quando ela falou de novo, o treinamento sumira, e algo mais raro transpareceu. Você deve a esta família, Yolanda. Nós te apoiamos. Deixamos você morar no quartinho dos fundos enquanto fazia suas coisinhas de computador. São 2 anos de aluguel que você nunca pagou. Minhas coisinhas de computador. A frase chegou com a precisão de um texto citado. Algo retirado diretamente do vocabulário da nossa mãe e colocado na boca da Ágata como uma ferramenta emprestada. A Ágata estava lendo o roteiro da Teresa. A questão era se ela se ouvia fazendo isso. Mais alguma coisa? Perguntei. Tenho um plano de negócios pronto. A mãe me ajudou a montar. Posso enviar por e-mail antes da reunião. Não se dê ao trabalho, eu disse, e ela desligou primeiro, o que confirmou que a conversa não seguira o roteiro da Teresa. Liguei para a Valéria. Ela atendeu antes do segundo toque. A reunião é uma emboscada, eu disse. Eu sei. Achei outra coisa esta manhã. Sua voz tinha um tom profissional. O Facebook da sua mãe. Ela postou a matéria sobre o seu contrato ontem. A legenda diz: orgulho da minha filha brilhante. A fruta não cai longe do pé. 47 curtidas. Sua tia comentou. Você deve estar orgulhosa, Teresa. Sua mãe respondeu. Sempre soubemos que ela faria grandes coisas. Sempre soubemos que ela faria grandes coisas. De uma mulher que chamou minha formatura de perda de tempo. De uma mulher que não discava meu número há 8 meses. De uma mulher que drenou o fundo do meu avô para a Ágata, enquanto eu trabalhava em 2 empregos para pagar a faculdade. Fiquei em silêncio por um tempo. Valéria continuou na linha. Entrei no banheiro e sentei no chão. Os azulejos estavam gelados. Contei-os porque contar era o que eu fazia quando o mundo parava de fazer sentido. Quando os dados de entrada eram tão contraditórios que nenhum algoritmo podia reconciliá-los. Minhas mãos tremiam, e o tremor não tinha nada a ver com o frio. Era estrutural, como se o framework que construí estivesse vibrando em uma frequência para a qual não fora projetado. O capelo estava na bancada, o pingente pendurado. Eu o puxei para o meu colo, segurando-o contra o peito. Minha respiração ficou curta, rápida demais. 2 assentos vazios na fila 14. O som de talheres pelo telefone enquanto Ágata ria em uma sala onde eu não estava. Não vamos transformar isso em algo maior do que realmente é. E 47 curtidas em um post de uma mulher que nunca em 28 anos postou uma única foto minha. Levantei-me não porque o momento tivesse passado, mas porque levantar-me era a próxima coisa na sequência. Eu sempre fora melhor em executar o próximo passo do que em processar o atual. Valéria ainda estava na linha. Estou aqui, disse ela. Nada mais. A melhor coisa que alguém me dissera em meses. Vou para a reunião, eu disse. Eu sei que vem. Naquela noite, deitei na cama do hotel com o caderno verde aberto ao meu lado. A caligrafia do meu pai na capa. Para a Yolanda, que vê as coisas de um jeito diferente. Tracei as letras com o dedo. Ele escrevera rápido, sem cerimônia. Do jeito que fazia tudo o que era gentil, em segredo, nas margens onde a Teresa não podia ver ou criticar. A verdade de que eu vinha fugindo não era complicada, era apenas pesada. Eu não construí o algoritmo para resolver um problema técnico, embora ele resolvesse um com precisão. Eu o construí para provar que não era burra. Cada variável era uma refutação. Cada função era um parágrafo que eu não conseguia escrever na língua que todos usavam. Minha carreira inteira, minha empresa, meu contrato de centenas de milhões, tudo fora uma resposta a uma frase que minha mãe disse quando eu tinha 8 anos e não consegui ler a palavra fevereiro na frente do clube de leitura. Talvez a Yolanda não tenha nascido para os estudos. Meu pai não a corrigiu. Ele me deu um caderno, uma língua privada para substituir a pública que continuava me traindo. E aqui estava eu, 15 anos depois, prestes a entrar na sala de jantar deles com documentos legais e um chapéu que nunca usei, pedindo que reconhecessem o que eu construí com a língua que eles me deram por acidente. Mesmo que eles dissessem as palavras, mesmo que a Teresa me olhasse nos olhos e dissesse: nós erramos, Yolanda. Você é brilhante. Isso não preencheria o espaço, porque o espaço não tinha a forma da aprovação deles. Tinha a forma de 10 anos de silêncio. Eu ia à reunião não pela aprovação, nem por vingança. Ia porque a verdade estava na minha bolsa e ela merecia existir na mesma sala que as pessoas que fingiram que ela não existia. Eu contaria o que descobri sobre o dinheiro, sobre o Facebook, sobre a formatura e o truste, e depois iria embora.
Sentei-me, peguei o capelo e o coloquei na cabeça. No espelho do hotel, eu parecia exatamente o que era. Uma mulher que se formara há 4 anos, assistida por ninguém, e que finalmente estava pronta para usar a evidência. O trajeto do hotel até a casa dos meus pais levou 22 minutos. O caderno verde estava na bolsa no banco de trás, o NDA em uma pasta no banco do passageiro. O capelo estava na minha cabeça, e eu o deixei lá quando saí do carro e toquei a campainha da casa que nunca fora totalmente minha. Teresa abriu a porta. Seus olhos foram para o capelo imediatamente e algo passou pelo seu rosto rápido, como uma sombra na água. Confusão primeiro, depois um lampejo que não consegui categorizar. E então o sorriso de anfitriã. O que é isso na sua cabeça? Meu capelo da formatura de 4 anos atrás. Ninguém estava lá para ver, então achei que usaria hoje. Wagner apareceu no corredor atrás dela. Ele viu o capelo e parou. Sua mão foi para o batente da porta da mesma forma que ia para o volante nas manhãs de sábado. Entre, disse Teresa, afastando-se para me deixar passar, tentando ficar na frente da parede de fotos, mas não rápido o suficiente. Eu a vi. O diploma da Ágata, o retrato de casamento, a medalha, o Natal com meu rosto cortado. A parede era uma frase que minha mãe vinha escrevendo há 30 anos, e eu não estava na gramática. A mesa estava posta para 4. Assado de panela no centro, porque Teresa sempre fazia assado quando queria que o ambiente parecesse acolhedor. Ágata estava sentada em seu lugar habitual, as mãos em volta de um copo d'água, as unhas roídas. Ela parecia cansada de um jeito que a maquiagem não resolvia. Teresa sentou-se e começou antes mesmo que meu pai terminasse de puxar a cadeira. Bem, estamos todos juntos agora, e é isso que importa. Ela estendeu por baixo da mesa um documento encadernado. Proposta de investimento estratégico Harrick. Deslizou em minha direção. A empresa da Ágata precisa de um aporte de R$ 300 mil para estabilizar. É um assunto de família, Yolanda. Família ajuda família. O projeto ficou entre nós como um ultimato bem vestido. Eu o deixei lá. Abri minha pasta e coloquei o NDA sobre a mesa. Antes de falarmos de investimentos familiares, eu disse: gostaria que todos assinassem isto. Teresa olhou para o documento sem tocá-lo. O que é isso? Um acordo de confidencialidade padrão para quem quiser envolvimento na minha vida financeira. Somos seus pais, Yolanda, não parceiros de negócios. Vocês não agem como meus pais há 10 anos. O relógio de carrilhão preencheu o silêncio. As narinas da Teresa dilataram. Tudo o que você tem, disse ela. Sua voz agora mais baixa, recalibrada para o tom de autoridade. Você tem por causa desta família. Nós te alimentamos. Te demos teto. Te demos todas as oportunidades. Vocês me deixaram morar no quartinho dos fundos por 2 anos, enquanto eu construía um algoritmo que agora é licenciado para a maior empresa de tecnologia deste continente. Centenas de milhões de reais por ano. E vocês chamavam de minhas coisinhas de computador. A Ágata repetiu isso para mim no telefone ontem. Então a frase está viva e bem nesta casa. Eu nunca disse isso. O queixo dela subiu. Seus olhos estavam secos e afiados. Os olhos de uma mulher que editou sua própria memória tão profundamente que o rascunho original não existia mais. Você disse isso no Natal de 5 anos atrás. Disse de novo quando contei que estava abrindo minha empresa. Mantive minha voz nivelada. A frase pertence a esta casa, mãe. Negar não a apaga do registro. Ágata estremeceu. Wagner baixou o olhar. Eu tenho os registros financeiros da consultoria da Ágata, continuei. R1, 5 milhões do fundo da família nos últimos 24 meses. O fundo do vovô, destinado à educação e progresso dos descendentes. Eu paguei meus 6 anos de faculdade com meu salário. Meu progresso não custou 1 centavo a este fundo. O progresso da Ágata custou 1,5 milhão e subindo. Ágata colocou a cabeça entre as mãos. Não era uma performance, apenas o movimento de alguém cansada demais para se manter ereta. Aquele dinheiro era para todos nós, disse Ágata entre os dedos. A mãe disse que era flexível. Foi flexível o suficiente para cobrir sua empresa falida por 2 anos. Não foi flexível o suficiente para me comprar um único livro didático. O rosto da Teresa ficou vermelho. Suas mãos pressionaram a mesa. Pela primeira vez na noite, ela e o marido pareciam estar fazendo a mesma coisa. Você não tem o direito de acessar esses registros. São registros públicos, mãe. Qualquer um pode puxar.
Isso não é o que esta reunião deveria ser. Não, deveria ser eu assinando um cheque. Do jeito que sempre foi, exceto que agora o valor tem mais zeros. Virei-me para o Wagner. Ele estava sentado muito quieto, como estivera em cada confronto naquela casa por toda a vida. Eu tirei o caderno verde da bolsa e o coloquei na mesa entre nós. Abri na primeira página, sua letra, para a Yolanda, que vê as coisas de um jeito diferente. Você me deu isso quando eu tinha 12 anos, eu disse. Você me levava na padaria todo sábado por 3 anos e me ensinava a programar no seu velho Toshiba. Você pedia pão de queijo e nunca explicava por que estava fazendo aquilo. Você apenas aparecia. Minha voz estava ficando mais suave. Cada equação neste caderno é a base do algoritmo que a Global Tech está licenciando. Você plantou aquela semente. Você é a razão de eu ter construído qualquer coisa. O queixo do meu pai caiu. Suas mãos começaram a tremer, mas você nunca disse nada na frente dela. Olhei para a Teresa, depois de volta para ele. Nenhuma vez. Você me deu uma língua secreta e depois fingiu que não a falava. Você me ensinou a construir no escuro e depois ficou na luz e não disse nada enquanto ela dizia a todos que eu era a lenta. Eu sei, disse Wagner. 2 palavras. Sua voz quebrou. O som de uma viga cedendo após anos segurando um peso para o qual não fora projetada. Agatha olhou para o caderno. Eu não sabia disso, disse ela, e foi a primeira frase que ela falou que não fora rascunhada por nossa mãe. O relógio bateu. Agatha olhou para o caderno, depois para o pai, depois para mim, e algo passou por seu rosto que eu nunca vira ali. Parecia reconhecimento, como se ela estivesse me vendo pela primeira vez ou vendo a si mesma, e não soubesse o que era mais desorientador. Teresa tentou puxar o projeto da Agatha para perto, como se pudesse restaurar a estrutura da reunião. Podemos discutir o fundo depois. O ponto é que a Agatha precisa de ajuda agora, e você pode ajudar. É o que a família faz. Família também aparece em formaturas, eu disse. Família também liga em aniversários. Família também coloca fotos na parede. O silêncio que se seguiu foi o som mais alto que já ouvi naquela sala. Mais alto que o relógio. Fechei o caderno, guardei o NDA, deixei o projeto da Agatha intocado. Não vou investir na empresa da Agatha, eu disse. Não vou financiar a imagem que esta família tem de si mesma. Vocês passaram 10 anos fingindo que eu não existia. Então um jornalista escreveu um artigo e de repente eu valia um telefonema e um jantar. Se algum de vocês quiser um relacionamento comigo, um de verdade, sabem onde me encontrar. Mas começa com honestidade, não com um prospecto. Levantei-me, peguei minha bolsa, deixei o capelo na mesa ao lado do caderno aberto e do assado intocado. Podem ficar com isso, eu disse, olhando para o capelo. Não preciso mais dele. Ninguém me seguiu até a porta. Passei pela parede de fotos uma última vez. O diploma da Agatha, o retrato de casamento, a medalha, a foto de Natal com meu rosto cortado, e lá embaixo, em um espaço que eu não notara antes porque olhava na altura dos olhos, um pequeno retângulo de tinta que era levemente mais claro que o resto da parede. O tamanho e a forma de um quadro que estivera ali e fora removido. Eu não sabia o que estivera ali. Não parei para perguntar. A porta fechou atrás de mim com um clique suave do trinco e caminhei até o carro no escuro. O ar de BH estava quente, a luz da varanda estava acesa, e atrás de mim eu ouvia o relógio através da porta fechada, medindo o tempo em uma casa onde o tempo correu de forma diferente para cada um de nós. Dirigi sem música, janelas abertas. O volante era sólido sob meus dedos, mãos às 10:10, como meu pai me ensinou num estacionamento de igreja quando eu tinha 15 anos. Sua voz calma, mãos às 10:10, olhos na estrada, e se alguém te fechar, você deixa passar. Eu sempre fora boa em deixar passar no trânsito. Em qualquer outro contexto, a habilidade levara décadas para se desenvolver. Meu telefone vibrou. Um número de Belo Horizonte que eu não reconhecia. Deixei tocar. O caderno verde estava no banco do passageiro. A configuração da minha vida estava mudando, e eu era quem decidia o que sentava ao meu lado. Deixei as ligações irem para a caixa de mensagens. O que quer que tivessem a dizer poderia existir em uma gravação, um formato que eu poderia processar no meu próprio tempo. Essa foi a lição que a dislexia me ensinou. Nem toda entrada precisa ser processada na velocidade em que chega.
Alguns dados são melhor manipulados de forma assíncrona. Em algum lugar após os limites da cidade, a estrada se abriu e o céu tornou-se escuro e vasto. Dirigi como programava, em linhas limpas, comprimindo o excesso, guardando apenas o que era estruturalmente necessário. O retrovisor mostrava uma cidade na qual eu fora honesta, e isso mudava a geometria da partida. 4 meses depois, meu escritório em São Paulo ainda cheirava a carpete novo. Eu contratara 3 engenheiros, cada um deles quieto e preciso. Trabalhávamos em um galpão convertido na Vila Leopoldina, onde os tetos eram altos o suficiente para pensar, e a chuva nas janelas soava igual à do meu antigo apartamento, exceto que agora era a música de fundo para algo que eu construíra com outras pessoas. Na parede atrás da minha mesa, emoldurei a primeira página do caderno verde. Não o livro todo, apenas a página com a inscrição do meu pai e meu desenho de criança. Visitantes às vezes perguntavam o que era. Eu dizia que era o primeiro rascunho da verdade. A consultoria da Ágata fechou 2 meses depois do jantar. Ela me ligou na semana em que aconteceu. Eu me preparei para o padrão familiar, raiva ou um pedido de dinheiro. Em vez disso, ela me perguntou como aprendi a programar. O pai me ensinou, eu disse, sábados de manhã, na padaria. Ele nunca me contou isso. Ele nunca contou a ninguém. Esse era o ponto. Conversamos por 20 minutos. Foi estranho, cheio de pausas. Ela me contou que aceitara um emprego em uma ONG, escrevendo projetos para programas de educação. Disse que gostava que não tivesse nada a ver com as expectativas dos nossos pais. Eu disse que era um bom começo. Ela riu um som curto e surpreso. Nós nos falamos 3 vezes desde então. Não era amizade, ainda não. Talvez nunca fosse, mas era algo mais novo e menos decorado. 3 conversas, onde nenhuma de nós estava performando para a Teresa. Na última ligação, ela me falou sobre um projeto de alfabetização no interior. E ela pausou e disse, fico pensando em você, em como a escola deve ter sido difícil sem ninguém perceber a dislexia. Foi a primeira vez que alguém da minha família usou a palavra. Eu disse algo neutro, mas a palavra ficou no meu peito por dias. Um pequeno reconhecimento que chegou 20 anos atrasado. Um pacote chegou ao meu escritório no início de fevereiro. Sem remetente, mas a caligrafia na etiqueta era do meu pai. Dentro, embrulhada em uma folha de um jornal antigo, estava uma fotografia que eu nunca vira. Wagner e eu, sentados na padaria. Eu tinha 13 anos na foto, rabo de cavalo, olhos na tela do laptop, boca entreaberta como ficava quando eu me concentrava. Ele estava inclinado sobre meu ombro, apontando algo na tela, ambos no mesmo mundo. No verso, a lápis, quase invisível. Sábado, a julgar pela marca de dobra no meio, ele a carregara na carteira, anos dobrando e desdobrando. O papel estava macio nas juntas, gasto nos cantos onde pressionava contra cartões e recibos. O tipo de desgaste que só acontece com algo que uma pessoa carrega para todo lado sem mostrar a ninguém. Um arquivo privado, um arquivo comprimido que ele nunca transmitira, mas nunca deletara. Nenhuma nota acompanhava. Apenas a foto. Fiquei sentada à minha mesa por um longo tempo depois de abri-lo. Meu café esfriando, como sempre. Os engenheiros estavam na sala ao lado. Suas vozes baixas e técnicas. O som de pessoas construindo algo juntas. E o contraste entre aquele som e o silêncio na fotografia era algo que eu podia segurar com as 2 mãos. A Teresa postara algo no Facebook por aquela época, uma frase pronta sobre respeitar o caminho de cada um. Nenhum contato direto comigo. A parede de fotos na casa deles, segundo uma conhecida, tinha agora um novo quadro pequeno, posicionado perto do chão. Ela não chegara perto o suficiente para ver o que era, nem eu. E se continha meu rosto, ou apenas outra conquista da Ágata, era uma pergunta que eu escolhia deixar sem resposta. O capelo vivia em um gancho perto da minha porta de entrada, ao lado da minha jaqueta de chuva. Não um troféu, apenas um chapéu que eu finalmente usara. O pingente balançando quando eu passava por ele de manhã, contando o tempo em uma língua que só eu sabia ler. Segurei a foto do meu pai numa terça-feira à tarde. A dobra no meio separava o ombro dele do meu, uma fratura limpa no centro do enquadramento. Passei o polegar pela dobra, sentindo a textura de anos comprimidos em papel. Uma parte de mim ainda esperava. Cada vez que o telefone vibrava, havia uma fração de segundo em que o sinal atingia meu cérebro antes do processamento racional.
e naquela fração de segundo, eu esperava que fosse minha mãe ligando para dizer algo real. Não a versão de orgulho do Facebook, apenas meu nome sem um pedido anexado. Uma saudação que significasse "eu vejo você". Não acho que esse reflexo vá sumir completamente. Você aprende a viver dentro da fração de segundo. Registra a entrada. Descarta o padrão falso. Continua a execução. O que construí nunca foi sobre o dinheiro. Embora o dinheiro fosse real e os extratos provassem que a competência tem valor, mesmo quando sua família não lhe atribui nenhum. O que construí foi uma língua. Quando a que todos usavam me traía, quando as letras se embaralhavam e minha boca não acompanhava meus pensamentos, encontrei outro sistema. Um sistema onde a precisão era possível, onde se podia pegar o caos, identificar a essência e comprimi-la em algo funcional e verdadeiro. O código ficava onde eu o colocava. Ele executava o que eu ordenava, e quando quebrava, as mensagens de erro me diziam exatamente onde e por que o que era mais do que qualquer um naquela sala de jantar jamais fizera por mim. Meu pai me deu o caderno. Minha mãe me deu o motivo para preencher. Nenhum deles pretendia criar o que criaram, uma pessoa que pudesse sentar à mesa deles, usar o capelo que nunca foram ver e dizer a verdade sem precisar que eles concordassem com ela. O presente e a ferida chegaram da mesma casa, pelo mesmo corredor, passando pela mesma parede que nunca exibira meu rosto. Se o Wagner algum dia pendurou aquela fotografia no corredor, era uma pergunta aberta. Se a resposta importava, era sua própria incerteza, do tipo que se aprende a carregar como a chave de uma porta que talvez nunca se abra. Algumas perguntas são mais úteis em sua formulação do que em sua resposta. Uma porta entreaberta deixa entrar mais luz do que uma escancarada. Coloquei a foto na mesa, ao lado da página emoldurada. Duas coisas que meu pai me deu, uma com palavras e outra sem, ambas carregando a mesma mensagem em formatos de compressão diferentes. Meu laptop continha um novo conjunto de dados, um novo problema esperando para ser construído do zero. O cursor piscava na tela vazia, paciente, não pedindo nada exceto o que eu estava pronta para dar a ele, e comecei a programar.